A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. É um texto muito conhecido pelos irmãos, que fala daquele paralítico, daquele homem que estava ali no tanque de Betesda. Diz assim o versículo número 1 do capítulo 5 de João. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 5, ele traz alguns ensinamentos importantes para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer apenas uma observação aqui com os irmãos, que em algumas Bíblias nós vamos ver esse versículo, o versículo de número 4, em colchetes. Ou seja, é porque existem alguns manuscritos, principalmente existem 3 principais manuscritos, que é o manuscrito Vaticanos, o Alexandrino e o Sináticos. E entre esses 3, 2 deles não há essa passagem do versículo 4, em que diz que um anjo descia em certo tempo ali no tanque de Betesda. Só que a partir do século IV, mais de 5.840 manuscritos surgiram, e que relatavam esta passagem. Então existem grupos, existem pesquisadores que dizem que esta passagem aqui não consta, como não consta em alguns principais, em 2 desses 3 principais que eu falei para os irmãos aqui, no Vaticano, Alexandrino e Sináticos. Alguns defendem, que esta passagem ela não é verdadeira, que é uma passagem fantasiosa, algo que na verdade não ocorreu. Então existem grupos, pessoas que creem nisso, que essa passagem aqui não faz parte dos originais, porquanto provavelmente é um acréscimo, tá certo? Mas, independente de ser acréscimo ou não ser acréscimo, o que nós precisamos aprender é o ensinamento que está por trás desse texto. Qual é o ensinamento que Jesus está trazendo para nós nesse texto? Nós precisamos observar que este homem, ele estava confiando em quem? Onde estava a confiança deste homem? A confiança deste homem estava nas águas, no mover das águas. Esse homem ainda não tinha conhecimento, ainda não conhecia o verdadeiro Deus, aquele que tem poder para curar, para libertar. Ele ainda não tinha essa experiência com Deus verdadeira. Experiência essa que não depende de uma imagem, não depende de um movimento, não depende de nada palpável, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E ele espera aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, este homem teve um encontro com o verdadeiro Deus. Jesus, ele foi até esse homem e fez uma pergunta muito simples para ele: tu queres ser curado? E diz o texto aqui que o homem
pegou as suas coisas, né, o seu leito ali e andou. E Jesus foi muito criticado, né, porque era sábado. Era sábado. E os judeus criticaram Jesus por conta dele não ter guardado o sábado. A gente pode perceber que havia um legalismo ali tremendo no meio do povo judeu. Então, esse homem ele estava preso a esse legalismo, ele estava preso a essas supostas crendices, tendo um anjo ou não, ele ainda não havia tido um verdadeiro encontro com Deus Todo-Poderoso, e Jesus vem mostrar para ele, e vem mostrar para mim e para você, que a ação dele não depende de nada externo. A ação dele depende da nossa fé. Jesus vai agir em nossas vidas de acordo com a nossa fé, com a nossa confiança. Em quem nós temos depositado a nossa confiança. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar para mim e para você. Em quem nós estamos confiando? Onde está a nossa confiança? Tem alguns textos interessantes, e eu gosto muito aqui dos Salmos de número 15. Bem interessante esse texto que vai dizer assim, ó, Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diria as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmos de número 40, versículo de número 4. Salmos 40, versículo de número 4. Vamos ver o que diz? Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados da mentira. Provérbios, versículo de número 3. Vamos ver Provérbios, versículo de número 3. Vamos dar uma olhada aqui. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te atribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. A nossa confiança, meu irmão, minha irmã, não pode estar em crendices. Nós temos que tomar muito cuidado. Há muitos tipos de crendices por aí. As pessoas estão colocando suas crenças em copo com água, em rosa ungida, e muitos estão colocando a sua crença até no próprio homem, é toalhinha do suposto homem de Deus. Existem movimentos aí que tem elementos aí, pessoas, né, anticristos, né, porque todos aqueles que pregam o falso evangelho são anticristos. E esses camaradas, tem muitos aí até botando água na boca e cuspindo água no rosto das pessoas, e as pessoas indo lá para receber aquela água. Tem outras aí, né, que ficam sentadas em um trono, né, tem uma cidadã que faz isso aí, mais uma herege,
que fica sentada no trono e quando as pessoas vêm trazer ali as ofertas, né, o dinheiro ali para ela, as pessoas beijam os seus pés, colocam as mãos nos seus pés, crendo que vai receber algum tipo de unção. E como eu falei, eu fiz um vídeo anterior que eu falei que quando Jesus tem aquele encontro, né, com aquela mulher samaritana, aquela frase, é tremenda aquela frase de Jesus, diz tudo. Verá tempo em que ele buscará os verdadeiros adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que eu não me canso de dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que o que Jesus espera de mim e de você é uma verdadeira adoração. Não adianta nós colocarmos a nossa crença em algo em que Deus não faz parte disso. Deus não faz parte desses movimentos que tem por aí. Movimentos esses que exaltam apenas os homens. Os grandes homens de Deus, cheios de unção, recebendo revelações aí extras bíblicas. E vai todo mundo nessa brincadeira aí. E na verdade são cães gulosos. Lá em Isaías vai dizer isso. São cães gulosos. Eles buscam apenas os seus próprios interesses, né? Eles estão ali para sugar as ovelhas, né? Buscando apenas o quê? Enriquecimento, buscando apenas posição. E tem muita gente indo nessa, deixando de buscar no verdadeiro adorador. Aqui no texto que nós lemos de João capítulo 5, esse homem, havia anos que esse homem ali estava sofrendo, né? Havia 38 anos que esse homem estava sofrendo ali. Sofrendo, buscando a sua cura no lugar errado. Ou na pessoa errada. Ou no movimento errado. Esquecendo de confiar no Senhor. Aquele Deus que tirou o povo da escravidão do Egito. Aquele Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Aquele Deus que curou leprosos. Aquele Deus que curou o povo, que alimentou o povo no deserto. Ele havia se esquecido disso tudo. Estava preso a uma crendice. A uma crendice. Será que este anjo estava aí, ali mesmo, mexendo naquela água? Para que as pessoas fossem lá no momento que a água mexesse? Eu, particularmente, meus irmãos, depois de algumas pesquisas, alguns entendimentos aí de reflexões, eu entendo que não, que provavelmente ali eram crendices, e muitos se aproveitavam dessas crendices, já nessa época. E Jesus vai ali para quebrar esse paradigma e mostrar para ele que a cura, ela só poderia vir de um Deus verdadeiro, através da fé, da confiança nele. Não adianta. As pessoas achavam, por exemplo, que os seus pecados eram perdoados através de sacrifícios. Eu creio que mesmo lá na velha aliança, lá no Velho Testamento, onde o povo ali fazia sacrifícios, na verdade os pecados nunca foram perdoados por sacrifício. Porque a Bíblia diz que Deus é imutável. O mesmo Deus que age no Novo Testamento é o Deus do Velho Testamento. Então o sacrifício era simbólico. Porque na verdade o que Deus olhava era o coração do homem. Não adianta eles fazerem, como vários textos vai dizendo para nós, sacrifício de tolo. Não adianta. Não adianta cumprir rituais. Porque Deus, ele sondava os corações. Mesmo lá na velha aliança, Deus sondava os corações. Não era o sacrifício que salvava as pessoas. Nunca foi sacrifício. O que salvava era crer, era confiança. E Deus sondava o coração de cada um. Porque até lá no Velho Testamento, com certeza tinha muita gente que fazia sacrifício, mas seu coração estava cheio de mentiras, de arrogância. Seu coração estava podre. Sua mente estava podre. E esses sacrifícios Deus não recebia. E o sacrifício que Deus espera de cada um de nós é confiança, é acreditar, é ter uma vida reta, íntegra na presença do Senhor. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo é aquele que tem uma vida íntegra. Porque tem muita gente aí mostrando uma artificialidade de santidade. Tem muita gente aí entregando profetada para tudo quanto é lado. E tem muita gente indo nessa brincadeira aí. Né? Todo dia é uma revelação.
Todo dia é algo diferente. Todo dia, e vai gente atrás dessas revelações. Estão deixando de buscar o Deus verdadeiro para ir atrás desses movimentos. É Deus me revelou isso, é Deus me revelou aquilo. Cuidado, hein? Cuidado você aí, ó, que fica crendo em todo tipo de revelação, indo atrás disso aí. Cuidado. E você que fica entregando também essas revelações, cuidado. Que a mão de Deus pode vir sobre a tua vida. É muito sério isso. Você ficar dizendo coisas que Deus não mandou dizer. Você ficar falando coisas que Deus não mandou você falar. Deus me revelou. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Porque a mão de Deus vai vir sobre você. Eu creio que Deus pode usar pessoas sim. Mas o que está acontecendo é uma banalização. É uma crendice. É uma crendice. As pessoas estão indo atrás disso. Estão deixando de buscar nas Escrituras, estão deixando de buscar uma vida íntegra, porque a maior revelação que Deus tem nos dado é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma vida diferente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Longe de vós toda mentira, toda cólera, toda gritaria. Postura de crente, vida de crente. O que é ser cheio do Espírito Santo? É vida íntegra na presença do Senhor. O homem que tem uma vida íntegra na presença do Senhor é cheio do Espírito Santo. Ele vai falar com autoridade. Ele vai pregar com autoridade. Não precisa ficar inventando moda, ficar gritando, entendeu? Inventando revelação, dando tapa no púlpito, dizendo que é homem de Deus, querendo mostrar para as pessoas que é cheio do Espírito Santo, né? Entregando revelações, fazendo showzinho. Você cuidado, viu? Cuidado. Cuidado, porque Deus vai cobrar de você. Você que não trata de mudar seu comportamento, não. Você que não trata de mudar sua vida, não. Você que não trata de não se conformar com o pecado, para você ver o que vai acontecer contigo. Vai atrás dessas crendices aí. Vai atrás. É por isso que Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Este homem estava atrás do quê? De crendices. Vou lá ver porque o anjo vai lá, vai balançar a água, eu vou lá porque eu vou ser curado. Mas independente de que havia um anjo ou não, o que Jesus está querendo ensinar aqui para nós é que nós precisamos crer em Deus, no verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus, ele não precisa, ele não depende de água para se mover, para ele agir. Ele não precisa de um movimento para ele atuar. Ele não precisa de nada externo para atuar na minha vida e na sua vida. E é isso que nós precisamos crer. Crer que o Senhor é a nossa força. O Senhor nos dá a segurança de que Ele nos protege. Ele tem cuidado de nós. E no tempo dele e no momento dele, Ele vai te dar a cura. Ele vai abrir a porta de emprego. Ele vai te dar uma direção para você resolver o seu problema. Mas busque em Deus e somente nele. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, nos dando esse entendimento para podermos compreender que esse Deus que nós cremos, Ele age como quer, onde quer e da maneira que Ele quer. Mas Ele age principalmente em coração aquebrantado, em coração contrito, aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Aqueles que não ficam presos em crendices, em movimentos, mas que buscam uma vida íntegra na presença do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.